Para ilustrar, no estado da Pensilvânia, onde moro, a lei requer que as escolas denunciem qualquer caso de suspeita de abuso ou excesso de disciplina contra uma criança. Igual aqui, né? Essa lei não prevê simplesmente o direito de relatar o abuso, ela exige que o abuso seja relatado. Exige. O diretor da escola não tem o direito à discrição a fim de decidir se vai ou não relatar o abuso da criança. A lei exige o relato. Da mesma forma, o fato de você ser chamado por Deus a ser uma autoridade no treinamento de seus filhos não lhe dá apenas o direito, mas também a responsabilidade de treinar. Como um administrador de escola, observo que a maioria dos pais não entende o quanto é próprio e necessário estar no controle da vida de seu filho. Em vez disso, os pais assumem o papel de conselheiro. Poucos estão desejosos a dizer, por exemplo, preparei a aveia para o seu café da manhã, é um alimento bom e nutritivo, quero que você coma. Em outro dia vamos ter algo que você gosta mais. Muitos estão dizendo, o que você quer para o café da manhã? Você não quer a aveia que eu preparei? Você quer outra coisa? Isso soa muito bondoso e bem educado, mas o que realmente está acontecendo? A criança está aprendendo que ela é quem realmente decide. O pai ou a mãe apenas sugerem as opções. Olha que sutil. É na contramão, né? Total, né? O cenário se repete na experiência de crianças pequenas na escolha da roupa, horário, escolhas sociais, tempo de lazer e assim por diante. Quando a criança chegar aos 6, 8 ou 10 anos de idade, será dona de si mesma. Na idade de 13 anos, ela estará fora de controle. Os pais podem anular, pedir, suplicar, frustrados e irados, gritar e ameaçar, mas a criança é seu próprio Senhor. O pai e a mãe já há muito tempo desistiram da prerrogativa da tomada de decisão na vida da criança. Como isso aconteceu? Infiltrou-se na idade muito tenra da criança, quando o pai ou a mãe tornavam cada decisão uma variedade de escolhas para a criança decidir. E aí? Ficou bolado? Isso é uma explicação de uma geração entregue a si mesma. E que depois os pais dele não conseguem enxergar por quê? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não conseguem perceber. Entendeu? Eu fiz tudo pro meu filho, deixei ele escolher. Eu fui boazinha. Fui amiguinho do meu filho, da minha filha. Fui amiguinha. É muito difícil, eu acho muito difícil, não sei como que é na prática, mas eu imagino que seja muito difícil você conseguir perceber quando você pode deixar a criança escolher alguma coisa ou quando você tem que impor das suas coisas. Nem pouco. Não impor, mas Dirigir. Decidir. Estar no comando. Isso. E eu lembro, estou pensando que agora, eu lembro quando minha prima era pequena, todo domingo a gente passava o domingo na casa da avó e todo domingo se arrumava lá para ir para o culto à noite. E ela fazia escândalo quando minha tia obrigava ela a usar calça, porque ela odiava usar calça. E todo mundo achava um saco aquilo, né? Porque ela gritava, chorava, sonhava, e minha tia obrigava a ler com a roupa que ela estava indo. E agora eu estou pensando se isso realmente não era um ensino ou não era um exagero. Era uma oportunidade de ensino. Na verdade, o problema é a calça. Eu cortava o cabelo dela toda vez que era o jeito que ela gostava. Ok. Minha tia. E aí eu fico pensando, né? Onde isso é Então, oportunidade de ensinar que eu estou no comando ou tem um isso. Vamos analisar esse fato mais profundamente. Será que o problema era a imposição da calça, ou do que fosse, ou do cabelo curto, e a rejeição daquilo, o desconforto que aquilo era causado? Esse era o problema? Não. O que você acha? A desobediência dela, o pecado dela, no coração dela,
contra a autoridade da mãe. Ela não foi devidamente instruída a respeito do pecado dela, que se manifestava assim, até porque provavelmente aquilo não era a única vez que ela tinha aquela postura. Mas é verdade, eu estou no servidão do Senhor, eu fazia parte dele, e eu vejo assim, tudo bem, você tem que ter autoridade, mas tem coisa também que você não quis. E esse caso aí, da mencionada, ela queria muito, tem coisa que vamos dizer com esse tempo, a gente não interferir tanto assim, acho que isso aí é irrelevante, entendeu? Agora ela não, ela queria, a mãe aí no caso, ela queria que fosse do jeito que ela queria ser. Então a menina esperneava e dava desconforto na família toda. E era repetidas vezes. Com base nisso que nós estamos estudando aqui, você não acha que fica mais coerente a gente ler esse fato olhando para o coração, não simplesmente ficarmos do comportamento que ela tinha e do desconforto que era causado? Porque o desconforto que era causado e o comportamento que ela tinha, ou que a mãe também tinha, eram fatos meramente, eram acontecimentos, eram situações, eram eventos que revelavam corações. Por um lado, eu estou querendo me ater assim. não, a questão do direito, isso aí, ok. Pegar tudo e querer. Ok, eu estou entendendo, não é a questão de ser engessado e impositivo. A coisa, quando chega no campo da imposição, é porque aquele que tem autoridade, ele não está ministrando corretamente o princípio. Porque nesse momento, isso, a grande falha, na verdade, não é de quem está dando esse retorno, mas é de quem era para ter apacentado. Isso é falha paterna, é falta de ministrar na raiz do pecado. Isso não é o que, é porque. Lembra que ele já falou disso lá atrás? Não, mas eu já acho que ela estava se comportando assim pelo exagero. Sim, aqui em Efésios não fala. tem a personalidade sempre que eu quero. Entendi. Efésios diz o que a respeito dos pais para com os filhos? Filhos, não provoqueis a ira. Ou pais, não provoqueis a ira aos seus filhos. Agora, é óbvio que você tem que discernir coisa de coisa. Até que ponto aquilo era uma situação de provocar ira, e até que ponto aquilo era uma resposta a uma falta de pastoreio no coração a respeito do pecado. Porque, no fim das contas, o que acontece? O filho precisa obedecer. Isso é um processo de treinamento, e quanto mais cedo começar, mais cedo vai responder. E isso em amor, na revelação de Deus, na compreensão do papel, com clareza de propósito, com consciência do mandato, da função e do papel, dos papéis. Quanto mais cedo isso vai sendo praticado, mais cedo isso é construído. O que eu estou falando é que eu acho que precisa ter muita sabedoria para saber até onde você vai nesse quesito. Eu lembro que o Dark, uma vez no estudo que a gente fez sobre criação de filhos, ele falou: você tem que ensinar seu filho a obedecer. E se ele for desobediente, você precisa corrigir ele. Então, não dê uma ordem tola ao seu filho, uma ordem imbecil, ele falou. Não dê uma ordem imbecil ao seu filho, porque se ele desobedecer a sua ordem imbecil, você vai precisar corrigir ele, talvez por causa de uma bobeira. Então, até onde vai isso, né? De quem se espera que haja discernimento? Não, dos pais. Dos pais. Então, o governo tem que estar na mão dos pais. Naquele episódio que você relatou aí, esse episódio que você relatou, no fim das contas, o que ficou provado ali? Que não havia um pastoreio adequado e que, naquela situação, o governo trocava de mão. Mas ela obedecia no final do Nós vamos ler o coração dela, mas pelo fruto dessa primeira coisa, que é a obediência, né? Fica um pouquinho alto. Existe uma palavra assim, era aquela frase que o Dinato usava, que muitas vezes eu não entendia. Foi difícil eu entender.
Depois que eu estudei isso aqui, eu pude concordar com ele plenamente com o que ele dizia. E a frase era a seguinte: demorar a obedecer é o mesmo que desobedecer. Não é? Ela já tinha desobedecido quando ela. É aquela história, lembra da historinha do garoto? Que vamos ficar de pé, aí, aqui, para cantar. Aí a mãe fica lá: levanta, menino. Não quero. Levanta, menino. Não quero. Aí ele levanta. Levantou. Aí ele dizia assim: eu estou em pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. O que é isso? Exatamente a mesma coisa. Falava. Craig viu? Ele conta, conhece a história do hambúrguer, né? Ele foi para o restaurante com a família e tinha um hambúrguer para o garoto. Só que ele achou o hambúrguer muito grande, uma criança pequena. Ele ganhou a faca e comprou o hambúrguer. Quando ele comprou o hambúrguer, o menino começou a gritar e chorar, e ele, não, filho, papai está te ajudando, e o menino gritando, e ele já não sabia mais o que fazer, com vergonha, olhando, né? E ele falava, eu não ouvi, e resolveu orar, e o Espírito Santo me ajuda, e não faça aqui, porque eu não sei o que eu fiz. Aí o Senhor falou para ele assim: você gostaria que alguém invadisse o teu lugar, sem te perguntar, e fizesse uma bagunça no seu lugar? Aí ele ficou um susto com isso. Aí ele foi para longe, ele, caramba, eu errei, me perdoa, papai, porque você não estava te ajudando, mas eu vou pedir um outro hambúrguer. Aí o garoto parou de chorar na mesma hora e falou: não, pai, não precisa comprar outro hambúrguer, vou comer esse mesmo. Ele só precisava do pai reconhecer que tinha errado com ele, né? A gente vai ver. E aí o Espírito Santo não pegar com o pé, não é essa bagunça armada. Você já leu a parte 48, ó? Você já leu o capítulo, né? Já. Eu sabia o que você está falando disso. A gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto aí, é muito legal. Show de bola. Então, viu, Stefano? Na verdade, assim, segundo o que a gente vai entendendo aqui, a questão era pastoreio, de condução de crise ali. Ok, vamos lá. Então, aonde a gente esqueceu aqui? Como isso aconteceu? Infiltrou-se na cana. A criança, né? O pai e a mãe já há muito tempo desistiram da prerrogativa da tomada de decisão na vida da criança. Por isso da página 46. Como isso aconteceu? Infiltrou-se na idade muito tenra da criança, quando o pai e a mãe tornaram cada decisão uma variedade de escolhas para a criança decidir. Lembra da história de escolhe roupa, escolhe quando? Alguns podem argumentar: as crianças só aprendem a tomar decisões se os pais lhes permitirem tomá-las. Queremos que as crianças aprendam a tomar decisões saudáveis. Depende, não tem hora, né? Isso deixa de lado a questão mais importante. Elas farão boas decisões se observarem pais fiéis em modelar e em instruir em seu benefício através da sábia orientação e decisão. Até mesmo ao tomar uma decisão, a importância primária é as crianças estarem debaixo da autoridade. Ensina a seus filhos que Deus os ama tanto a ponto de dar-lhes paz, a fim de que estes sejam autoridades amáveis cujo propósito é ensiná-los e guiá-los. As crianças aprendem com vocês a tomarem decisões sábias. Os pais precisam estar dispostos a estarem no comando. Olha bem, isso exige muita disposição. Você deve comandar de modo benevolente e gracioso, porém, precisa ser autoridade sobre seus filhos. Definindo a criação de filhos, reconhecer que Deus o chamou para funcionar como agente dele, define sua tarefa como pai ou mãe. Então, isso é o ponto básico. Reconhecer que Deus o chamou para funcionar como agente de Deus na tarefa como pai ou mãe. Então, esse é o seu lugar, a sua posição. Nossa cultura reduziu a criação de filhos ao cuidar. Então, já não é mais criar filho, é cuidar de filho. Os pais frequentemente veem a tarefa reduzida a estes termos. A criança precisa de alimento, roupas, cama e um certo tempo de qualidade no relacionamento com os pais. Em forte contraste com este ponto de vista enfraquecido, Deus o chamou a uma tarefa mais profunda do que ser alguém que cuida.